Bom dia, a gente está começando aqui mais uma live sobre o envelhecimento invisível. Eu vou esperar o professor Jaci entrar aqui na live para que a gente possa começar uma conversa com ele. Oi, Marta, tudo bem? Para que a gente possa começar a falar então sobre a população indígena. O professor Jaci já está aqui, vou colocá-lo. Um pouquinho. Vamos lá. Olá, tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia a você. Quero dizer que Ariane, eu tenho a lembrança do seus... violão quando eu era pequena. Por isso é que eu trouxe. Que legal! Então, para a gente começar, às vezes vai me escapar um padre. O professor Jaci é ex-padre. É bom. Daqui a pouco eles vão me deixar rezar a missa de novo, aí estamos aí. E como padre, ele ordenou a minha primeira comunhão lá na década de 80, na igreja de Capoeiras. Foi. Então, Bons eu tempos. tenho uma lembrança muito carinhosa dessa época. Eu, inclusive, participava Obrigado. das missas. Tinha uma missa de criança no domingo, né? Às 10 da Sim, manhã. às 9 da manhã. Às 9 da manhã. E eu Dava participava 600, ativamente. 600, É, 600, então, 800 crianças, né? tinha muita criança. E hoje, grande parte ainda das músicas de igreja que eu lembro são nos seus arranjos. Não é no arranjo das outras. Né? A gente cantava muito, né? Cantar é importante, né? Cantar é mântrico, né? É saudável, é remédio, né? Cantar os Sim, mantras da gente. Que sim. bom que você está lembrando, né? Dos Lembro mantras, muito. dos refrões religiosos. Que legal. Muito bom. Professor, Que bom eu, estar com eu você, assim, saber que você está aí, né? Hoje, trabalhando na linha de trabalhar direitos, né? Os direitos humanos, né? Aqui na Unisul eu tenho hoje eu coordeno um projeto transversal para todos os cursos da Unisul, e grande parte Uhum. dos meus acompanhantes são do direito, e que trabalhamos direitos humanos e mediações culturais. Legal. Então, É um trabalho... eu tô com uma proposta, né, de falar sobre alguns envelhecimentos que não estão mapeados e não estão disponíveis para estudo ou para conhecimento geral da população. Então, já foi abordado aqui o envelhecimento da comunidade LGBT. A gente já falou sobre envelhecimento, racismo e a população negra, né? E agora a minha proposta foi falar sobre envelhecimento indígena. Eu preciso colocar para as pessoas, o que eu acho que é muito importante, eu busquei mais de 20 indígenas para conversar comigo. Mandei contato, mandei WhatsApp, tentei falar pelos grupos de estudo das universidades. Infelizmente, eu não tive retorno. Eu gostaria muito que tivesse um dos indígenas para conversar aqui conosco, né? Eu acho que Essa é bom. Você procurou? procurei muito, mas os melhores, já que a gente não tem eles, vamos tratar aqui das pesquisas que eu consegui fazer e da sua experiência com os povos remanescentes aqui em Santa Catarina, né? Com relação aos... Sim. Você esteve também no Conselho Estadual dos Povos Indígenas, não? Não, mas eu tentei contato, mas eu acho que nesse período de pandemia e de isolamento social, eu não sei se estão tendo acesso aos meios de comunicação, enfim, eu tentei de tudo, mas Você infelizmente não. trabalha no, você trabalha no Conselho Estadual do Idoso? Eu sou Você vice-presidente tem agora. ligação? Ah, pois é. Tá aí uma coisa interessante, porque o Conselho Estadual do Idoso, né, e o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, eles nascem, né, eles se fortalecem no final da década de 90. Sim. Eu estive lá na fundação desse trabalho, Uhum. né, desses dois. Os dois praticamente estavam no mesmo prédio, lá no centro.
E eu Sim. coordenei, em nome dos indígenas e dos não indígenas participantes do Conselho, eu coordenei por 8 anos como secretário-geral, escolhido pelas duas, porque era escolha democrática. Sim. Então, eles me escolheram para ficar fazendo a mediação ali durante 8 Sim. anos. E aí tivemos muito contato. Só que depois, essa entidade do CEPIM, né, Conselho Estadual dos Povos Indígenas, ela mudou o estatuto, porque a gente queria a supremacia indígena. 50% era indígena que tinha que governar lá dentro, né? Que compor o E conselho. aí depois tinha dificuldade para vir, por exemplo, do interior, e o estatuto exigia, de certa forma, prescrevia que o governo do Estado ele tinha que facilitar esse ir e vir do indígena, né? E o indígena, na verdade, ele vive do artesanato em geral, assim, né? Naquela época, agora houve uma série de conquistas que aí a gente pode depois conversar. Sim. Mas eu vejo assim, importante esse registro, né, de saber que houve esse tipo, né, de contato. E o Conselho, então, ele ficou assim muito... ele ficou devendo, vamos dizer, para a caminhada indígena, o Conselho Estadual dos Povos Indígenas. Na verdade, Mas, o Conselho do Idoso deve a gente, né, enquanto conselheiro, eu vou começar a provocar isso lá, eu estou no Conselho há 7 anos e preciso dizer isso, de assim, assumir publicamente que eu não tinha parado para pensar em levar propostas para aproximar. Tem o Conselho dos Afrodescendentes, né, tem o Conselho do Indígena, tem o Conselho da Pessoa com Deficiência e a gente nunca se aproximou efetivamente, né, para fazer a defesa. Eu tive a graça, né, nesse sentido, quando você me falou, eu vi o menu de trabalho que você tem, né, quando você me falou que trabalha com uma pessoa com deficiência, né, aí eu estou com 70, vou para 71 agora, 71 anos agora, em setembro, né, e eu vivenciei em profundidade essa caminhada chamada das pastorais na Igreja Católica. Sim. E nas igrejas cristãs. Pastoral quer dizer o seguinte, antes a coisa ficava só com o padre, ficava com o clero. A pastoral, ela é um conceito onde qualquer pessoa que é batizada, ela toma consciência diante da sociedade, qualquer que seja a sociedade, de ter uma atitude de cuidado com a vida, de ser pastor da vida. O conceito de pastor, para o mundo antigo, ele era importantíssimo, porque o pastor era um fora da lei. Sim. Isso, para quem trabalha no direito, é importante. E quando Jesus se diz, eu sou o bom pastor, ele está assumindo uma postura, entre aspas, dos ilegais. Ele está se dando um adjetivo que é um adjetivo de um cidadão ilegal, o pastor. Porque o pastor precisa da terra alheia para poder dar de comer para as suas ovelhas. Sim. Então, esse tipo de conceito, ele vem para a igreja nos últimos 60 anos, e aí começa essas várias construções de cuidados com esses tais invisíveis. Ou a própria comunidade diz, onde é que eles estão? Que nós queremos cuidar deles. Por quê? Sim. Porque o Deus que veio na Terra cuidou de todo mundo. Inclusive pegou no pé daqueles que eram os que deveriam ser os cuidadores e não cuidavam. E ele se coloca na estrada e na companhia daqueles que não são, que não têm chance, que não têm possibilidade. E essa reflexão, ela foi assumida pela igreja, sobretudo na América Latina, buscando um lado bíblico que, de certa forma, a elite que tomou conta, vamos dizer, né, do poder no cristianismo, ela esqueceu. Isso é uma coisa grave, né? Isso é grave não só na religião. Isso é grave em qualquer tipo de serviço, em qualquer tipo científico de trabalho. Por quê? Porque qualquer ciência que existe, e qualquer poder que existe, é para cuidar das vidas, para que todas as vidas sejam cuidadas. Sim, claro. Então, eu acho assim que e esse trabalho pastoral, de conceito pastoral, é aí que vai nascer o trabalho da Pastoral do Idoso. Em 1971, 72, eu estava em São Paulo, começando a faculdade,
E a gente começou a discutir com Dom Paulo Evaristo Arnes, que é um grande santo que a gente tem, morreu há pouco tempo, catarinense, né? A irmã dele também, com a qual eu convivi nos meus 10 anos de padre na periferia de Curitiba, a Zilda Arnes, né? Então, ele, na época, estava com a gente, e ela também esteve com a gente nas periferias de Curitiba, para trazer esta nova, vamos dizer, aliança que tinha sido desfeita, né? As pessoas que têm poder, as pessoas que têm poder de diploma, que têm poder econômico, elas, se elas querem seguir o Deus verdadeiro, aquele que é o amoroso, elas não podem deixar de lado esses invisíveis. Deverá ser o xodó deles. Então, esse teu trabalho, terminando aqui esse primeiro mergulho aí, sim. Esse trabalho, ele tem raízes fortes, né? Aí estamos com quase, esses conselhos estão aí, eles precisam, né, ter consciência da história deles. Foi uma luta aí de 40 anos, né? E essas pastorais, então, é aí que vai nascer, né? Todo um novo modo, né, de se relacionar solidariamente, a partir, inclusive, da fé. Aí, a Pastoral do Idoso, inclusive, tá lembrando a história. Oi? A Pastoral do Idoso está conosco. Né? Professor, eu queria trazer algumas questões que eu fui levantando. Eu vi algumas entrevistas com o Marcos Terena, que é hoje o presidente do Comitê Intertribal Indígena, e eles até lançaram há pouco tempo, eu vi uma parte e achei muito interessante, eles lançaram um documentário patrocinado pelo Fundo Nacional do Idoso, chamado Índio Velho Memória Ancestral. E aí eles trazem o papel do velho, né, dentro das tribos indígenas. E eles colocam algumas questões que não são diferentes da sociedade branca, né? Que os idosos envelhecem cada vez mais doentes, os jovens indígenas que já nasceram numa sociedade que deu acesso a eles ao dinheiro, à tecnologia, à forma de viver da sociedade branca, acabam saindo dessas tribos e vindo para as cidades, e parte deles não perpetua a cultura indígena, né? O senhor teve a participação e esteve presente com essas comunidades indígenas aqui de Santa Catarina, e eu queria saber do senhor qual foi a sua percepção à época dessa valorização ou não, dessa forma de se relacionar dos mais jovens com os mais idosos dentro dessas comunidades indígenas. Fizeram uma caminhada de recuperação muito forte, tá? Fizeram uma caminhada mais rápida do que Desculpa que eu não ouvi. A gente não está conseguindo ver porque está meio tremida a sua imagem. Eu consigo lhe ouvir, mas ver direito não dá. Depois o senhor me manda, não dá, mas depois o senhor me manda essa foto que eu vou colocar junto com o vídeo. Esse aqui é uma foto que foi agora para Paris, né? Através da Maristela Tiassi, uma grande fotógrafa catarinense. E fizemos todo um trabalho que ela faz sobre o velho e as outras idades. Era lá para o povo do Xingu, e aí ela fez aqui em Santa Catarina. A imagem que eu estou mostrando é do velho mais velho que a gente tem em Santa Catarina, de todas as 3 etnias remanescentes, que são os Caingangue no oeste, os Laclanhoxotang no Vale do Itajaí, no Alto Vale, e os Guarani em todo o estado, mas especificamente agora com 12 aldeias ao longo do litoral catarinense. O seu Alcindo é este homem que está aqui, é uma foto que ela tira com luz natural, depois o pessoal poderá ver, e é um momento assim profundo, porque ela até chama assim, que de todas as fotos que ela fez, esse aqui era a mais assim elevada misticamente. Ela pegou com luz natural. Ela chamou para a capa, inclusive. Ele está com mais de 100 anos, ele está com 108 para 109 anos, e ainda está lúcido. Está lúcido. Então, eu acho assim que a gente podia lembrar agora aqui que há uma caminhada endocultural,
No mundo da Sim. cultura, o endocultural é como hoje usa uma palavra assim na ciência de marketing, por exemplo, né? Endomarketing, né? É quando uma empresa se volta para dentro de si mesma para buscar seus valores, etc. E sua história e tal. O mundo indígena, ele está nessa busca de endoculturação, de buscar, assim, se buscar como alguém que tem originalidade, e cuja originalidade, cuja diversidade é essencial para ela e para o mundo. Sim. Isso é um conceito que vai contra a visão legalmente constituída com os povos em geral, povos que habitavam aqui. Vamos pegar aí, especialmente na lei, na época do Marquês de Pombal, 1750, quando, 1750, há um encontro entre as grandes potências, Portugal e Espanha. E este pessoal, então, em 1755, a parte lusitana escreve o diretório dos povos indígenas. Então, nós temos 10 mandamentos em que se demoniza tudo o que eles têm. Sim. E o nome tem que ser, inclusive, europeu. Então, a língua foi pedida. A língua chamada Nhencatu, que quer dizer a língua geral, a língua bonita, a língua verdadeira, essa é a tradução, que era falada por todas as etnias, que seriam mais de 900 etnias. Né? Hoje nós temos 250 restantes, e aí nós temos 180 línguas vivas ainda, sendo que o Brasil é o que mais mata a língua antiga. Sim. Língua indígena. Professor, Bom, o senhor, só para a gente, por conta da sua transmissão, o senhor tá num 3G ou está no Wi-Fi da sua, onde o senhor está? Devo estar no Wi-Fi. Tá, porque realmente a sua imagem está bem distorcida, a gente não consegue vê-lo, mas ok, a gente consegue ouvi-lo. Vou chamar a minha assessora. Vou chamar a minha assessora aqui para ver a minha filha. Há um estilo dela que a gente está em 3G, o Wi-Fi, a imagem não está saindo legal. Porque de repente, se tiver no 3G e acessar o Wi-Fi, fica melhor a imagem. Você fala com a minha assessora aqui, que é a minha filha de 14 anos? É sempre bom ter uma assessora. Tem que colocar ela, filha, por favor. Só verifica se está no Wi-Fi ou no 3G. Wi-Fi. Tá no Wi-Fi, Tá, então a gente vai ter que continuar assim mesmo. Mas enfim, a gente está conseguindo lhe ouvir. 3G aqui, não. Não 3G temos, né? celular. Vamos continuar assim, a gente consegue lhe ouvir, então tá tranquilo. O senhor falava... A imagem está distorcida. Mas o senhor falava dos povos, das línguas e da forma como... Eu estava tentando mostrar o caminho legal, né? Que fez com que a gente simplesmente apagasse, anulasse, silenciasse esses povos, invisibilizasse esses povos. Então, assim, isso aí é um tratado, né? Mas em termos assim, em termos legais, nós tivemos, então, desde esse momento, a civilização indígena. Os povos que viemos da Europa, né, nós viemos e nós os apagamos. Então, nesse momento, a religião deles passa a ser uma religião demonizada. O que eles falam não pode mais se comunicar. Eu dizia que o Nhencatu, por exemplo, era uma língua, nós estamos com 250 anos de Brasil. E o Nhencatu, ele é uma língua que é proibida e ela é falada pelos negros, pelos migrantes portugueses, pelas etnias indígenas. Então é uma língua federativa. E aí é imposto o português. Quem falasse ou utilizasse essa língua era criminalizado.
Então, desse momento em diante, nós vamos fazer um caminho, um processo violentíssimo. O último que nós tivemos foi agora, quando, por exemplo, aqui no Alto Vale, né, nós fomos civilizar o Tlatelolco Xoclen, né? Fez 100 anos agora, em 2018, que eles tiveram que deixar de falar a sua língua e se tornar realmente o dito cidadão brasileiro. Então, esse tipo de ação, ele só foi começada a reação através de uma reação dos próprios indígenas, que em 1970 e depois em 73 criou o Estatuto do Índio. No Estatuto do Índio, a gente ainda tem esse tipo, né, de marginalização dessas culturas. Vai ser em 1988 que vai ter, então, uma visão diferente. Então, é muito novinha. Os artigos 230 e 231, eles vão escrever aquilo que nós, de certa forma, também, eu ajudei minimamente, né? Mas teve vários indigenistas, e aí, no caso, a Pastoral Indígena de 1970, que criou o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, nós passamos, por exemplo, eu fui padre tantos anos aqui, inclusive na Orionópolis, quando eu comecei a acolher o primeiro velho que veio para cá, em sonhos, e trouxe esse pedido de Deus que eles voltassem a cuidar dos seus lugares sagrados. Um deles é aqui o Morro dos Cavalos. Sim. Tá? Então, esta retorno ao respeito e a estimulação para que eles pudessem voltar a ser o que eles são. Porque eles moram nos trópicos, eles têm as sabedorias dos trópicos. Nós todos somos estrangeiros, temos muitas doenças que não precisavam existir, etc. Se nós tivéssemos mergulhado na cultura deles, né? Então, em 1988, nós temos fruto, sobretudo, de lideranças como o CRENAR e várias outras lideranças brasileiras. Eles vão se empoderando novamente. Nós podemos, nós sabemos, e nós temos que fazer o retorno daqueles que cuidavam dessa terra que chamavam de mãe. Então, é uma opção que chega a ter cidadania na Constituição de 88, coisa que só vai acontecer universalmente em 2001, quando o mundo obedece à Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 27, onde se faz a primeira Declaração Internacional do Direito à Diversidade Cultural. A diversidade cultural é a maior riqueza que tem na humanidade. O que faz de um humano realmente humano e, vamos dizer, de mais característico, exclusivamente humano, é a capacidade de ser diferente com consciência. Diferença no humano, ela é a diferença, que o torna realmente o humano. Um exemplo sozinho, um exemplo rapidinho. Para mesma necessidade de alimentação, o humano cria 1000 receitas. Sim. Para a mesma capacidade de fala, ele tem milhares de formas de comunicação. Então, esta nossa humanidade, só no século XXI, vai obedecer a este artigo 27. E para o mundo indígena, só foi em 2007. Sugiro aos teus internautas que leiam. Se quiserem, eu também fiz um trabalho aqui aqui na Unisul, fiz um trabalho de internacional, segundo Congresso Internacional, Revitalizando Culturas sobre Indigenismo. Nós tivemos já o segundo congresso, a CAFA tem aqui, no último congresso, a vinda dos povos Xoclen aqui do Alto Vale. E eles Depois o senhor me passa que eu coloco para o pessoal também junto do vídeo. Estou anotando aqui o que eu vou pedir para o senhor. Tá legal.
Aí aqui, ó, os jovens Xokeng, eles vêm celebrar o retorno para a língua e os costumes e as danças deles. Então, coisa muito novinha, né? Esse aqui foi em 2018, nos 100 anos deles. Sim. Então, nós estamos aí numa mundialidade, e daí eu acho importantíssimo, né, você ter incluído esses invisíveis. Essa invisibilização do povo indígena é a mais violenta que tem no mundo. Sim. Só em 2007 que o mundo resolve fazer a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Originários. Então, é alguma coisa... Então, nessa conversa nossa aqui sobre o envelhecimento desses invisíveis, essa invisibilidade, ela está acontecendo, superada dentro deles, a partir da etnia para dentro. E depois, dentro desses povos indígenas, eles voltaram a se reunir. Para eles, a reunião é a forma de dizer, estamos vivos. Então, sim. A humanidade escreveu depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente primeiro tem que reconhecer que eles são autores deste novo tempo. Sim. É um processo que a gente chama de endoculturação. Eles estão se dando para si mesmos. Quem é que é, entre eles, aquela biblioteca viva? É o velho. É o idoso. É aí que tu estava dizendo aí na a importância pesquisa dele. Porque, na verdade, o que eu vejo, assim, como os jovens, né? Hoje eles já estão mais, entre aspas, vamos lá, civilizados, né? Eles estão mais próximos da nossa cultura branca. Restou ao idoso velho fazer explicar, né, o que é a sua própria cultura, né? Trazer para esse índio mais jovem qual é a sua cultura. O Terena, ele fala o seguinte, que a mulher indígena tem um papel na oralidade cultural, ou seja, na passagem das informações entre as gerações, muito importante, porque enquanto o homem indígena se preocupa em suprir a aldeia, né, a mulher ela se preocupa em contar as histórias, em realizar as suas tradições. E eu faço como um gancho 2 exemplos que ele deu agora no momento do coronavírus. Teve um caso de um índio que ele foi internado no hospital com corona e ele solicitou que fosse chamado o pajé da aldeia dele para fazer, então, a sua cerimônia de purificação, a sua cerimônia de passagem, porque ele entendeu que ele ia morrer. E nesse caso, se eu não me engano, foi em Roraima ou Rondônia, não vou lembrar agora, foi permitido, né, que esse indígena entrasse lá com o seu cachimbo, com a sua fumaça e fizesse todo o seu ritual. Agora, no Centro-Oeste, teve uma outra senhora, né, uma idosa indígena, que foi levada para o hospital e a equipe técnica proibiu de entrarem lá na emergência para fazer os seus rituais. E quando eu vi isso, eu fiquei pensando assim, poxa, se alguém pede um padre para fazer uma extrema-unção, porque tá morrendo, o padre pode entrar. Se alguém pede um grupo espírita para ir rezar do lado do leito, esse grupo pode entrar. Se alguém pede os evangélicos, o evangélico pode entrar. Por que o índio não pode entrar no hospital? Por que ele não pode ir lá fazer os seus rituais? Para mim, isso ficou muito claro como uma violência cultural, institucional, uma violência... A gente está tirando deles, inclusive, o direito de morrer em paz, né? De morrer dentro da sua própria cultura. E isso, nesse momento em que não se fala muito, mas existe sim, o branco é o carreador de doença para dentro das tribos, né? É o branco que já levou para lá. E além disso, Terena fala que a maior causa de morte indígena no Brasil é a diabetes.
né, complicações por diabetes, porque os índios acabaram assumindo uma alimentação nossa e não têm o acesso ao atendimento de saúde que os diabéticos daqui têm. Né? E, além disso, os mais velhos, os índios, têm uma dificuldade de entender que, a partir do momento que eles têm diabetes, eles têm que parar de consumir algumas coisas que são levadas para dentro da aldeia. Então, para ver como esse choque de cultura acaba matando o índio por coisas que a gente aqui não morre. A gente aqui na sociedade, aqui na cidade, a gente não morre, mas eles acabam falecendo por coisas, por exemplo, diabetes, que seria uma picadinha por dia, né, com uma insulina, e eles não têm esse acesso, né? Isso, para mim, ficou muito... A questão do índio não receber o seu pajé para fazer a sua passagem, né? Isso ser proibido por nós. E a questão do falecimento por diabetes. Foram duas coisas que me chamaram muita atenção, assim, né? De desrespeito, de violência, de falta de acessos, né? Não sei o que o senhor... Então, fizeste o que a Terena está dizendo, né? E outros líderes, eu sugiro assim que esse assunto ele é tão delicado e tão profundo, né? Porque é mais uma violência que está continuando, está aí no dia a dia, quer dizer, no próprio hospital já existe uma caminhada legal. Nós temos aqui na Unisul uma avaliação no mestrado de saúde pública lá de Tubarão, nas aldeias aqui daquela região de Tubarão, sobre a aplicação da lei de 2002, que pedia uma regulamentação oficial do trabalho na própria aldeia do médico e do pajé. Isso não está ainda regulamentado. É uma coisa tão... dói tanto na gente, né? Porque a coisa está tão clara, mas o nosso pessoal que trabalha com a política precisava voltar a fazer política biocrática. Ou seja, do cuidado com a vida, nenhuma ideologia, nenhuma religião, nenhum poder está autorizado a ferir. Ele existe para cuidar das vidas, de todas as vidas. Então, nesse ponto específico da saúde do povo indígena, nós já caminhamos, né, através dos conselhos que pressionaram no Brasil. Hoje nós temos, assim, já algum caminho feito com os indígenas, onde eles estão cada vez mais se empoderando e cuidando desses espaços que lhes foram devolvidos, né? Embora Santa Catarina tenha aqui, juridicamente, talvez aconteça esse ano, né, o pedido, né, indígena para que haja homologação da terra indígena do Morro dos Cavalos, né, aqui onde eu moro, aqui, ó. E isso estamos devendo, né, porque seria a única terra sagrada deles que nós estaríamos devolvendo sem comprar. As outras aldeias que foram compradas aqui na região, mesmo que eles tenham escolhido lugares que para eles também são sagrados, né? A gente precisa ter muito claro que Santa Catarina ainda não devolveu para o povo originário Guarani, aqui na região do Vale do Maciambu, onde já tem muitos estudos, agora teve descobertas urnas sagradas, né, na arqueologia aqui na própria Enseada de Brito, né? Então a gente fica patinando, né? Até nós que somos cristãos, ficamos patinando para obedecer uma lei, né? E também obedecer a algo assim tão simples de entender, né? Não devolver esse tipo de montanha para esses povos significa fazer com que eles não tenham que obedecer a Deus. Eu me recordo quando eu estava com o padre lá na Orionópolis, quando eu fui procurado por um índio jovem e o velho índio que os trouxe para cá em sonhos. E aí ele falava em diminutivo: a gente só quer a nossa terrinha sagrada.
A gente veio buscar terrinha, porque Deus mandou a gente buscar terrinha, né? Uhum. E aí, eu nunca me esqueço, porque aí na Orionópolis, com a sociedade na época, né, a gente começou a trocar, né? A gente levava determinado tipo de comida que eles precisavam para completar, ou roupas, e eles nos davam artesanatos. E aí, isso aí é uma história grande, né? Mas, no resumo que eu quero chegar é o seguinte, aí lá na Orionópolis nós criamos lá no nosso conselho, né? Nós criamos tudo que eles davam para a gente vendia ou oferecia nos leilões que a gente fazia e tal, e tinha uma continha só dos indígenas. O que acontecia de vez em quando? Eles chegavam lá, a gente está com necessidade de ir lá no Rio Grande para a gente poder levar uma pessoa um índio que precisa ser curado por um pajé. Doença que branco não cura. Olha a diferença. E aí, aquele dinheiro ele servia para isso, para ir até lá no Rio Grande, fazer uma viagem para curar alguém. O que acontece com essa lei de 2002? Ela está exigindo, né, o decreto exige, que se chegue logo num acordo, mas esse acordo não está acontecendo, né, não está acontecendo. Onde o próprio indígena hoje, constituído na sua aldeia, ele possa fazer com que o médico que ele tem, que é o pajé, possa ser reconhecido. É muito importante isso. Quando você tem, por exemplo, aqui no Morro dos Cavalos, o primeiro momento em que o pessoal começou a deixar de beber cachaça, e ali na frente do morro tinha lugar de venda de bebida, meretrício, etc., né? Foi quando eles construíram a primeira OPU, que é uma casa de reza, ao mesmo tempo é uma casa terapêutica, tanto medicinal quanto terapêutica psicológica. É ali que eles começaram novamente a fazer os artesanatos dentro dessa casa. Essa casa, ela é um embarramento duplo para ser construída. Na época com a Unisul, nós fizemos com que o pajé ensinasse para os jovens como é que ela deveria ser feita. Ela levou 3 meses para ser feita. Tem todo um ritual, né, para pedir, por exemplo, qual é que vai ser a madeira que vai estar ali, em que lua que traz. Eu sei que ele foi repassando tudo isso. E aí, o que aconteceu? Começou a acabar com qualquer tipo de cachaça, dessas coisas. Por quê? O que é a cachaça de um índio? É que ele está totalmente destruído por dentro. E o que faz essa OPUI? Ali o pajé, ele faz o atendimento psicológico, espiritual e político da comunidade. Sim. Todas as decisões, em cada aldeia que acontece, ninguém fora da aldeia, seja quem for, pode mandar naquela comunidade. É dentro da casa de reza que ela se reúne e ali ela fica de bem com a vida. A saúde comunitária e pessoal acontece ali dentro. Não é como nós, que temos uma sala para o psicólogo e para o médico, né? E uma sala para a política, nós somos compartimentados, né? E ali existe essa espécie de saúde holística, né? Sim. Então, estou dando esse exemplo só para a gente entender que essa cultura ela tem a sua complexidade, como todas as nossas culturas têm complexidade. E ela tem umas sementes de medicina que a nossa medicina precisa voltar. Eu tenho feito ultimamente visitas da medicina da Unisul com as comunidades, lá nas aldeias, aqui nas aldeias. E é impressionante como é que esses jovens, futuros médicos, estão se emocionando e estão assim se dando conta de que a gente precisa aprender a como viver nos trópicos. Por quê? Este velho, especialmente, você disse ainda há pouco, a velha, a mãe, a velha mãe, elas nem aprendem português. Sim. Não aprendem português. Como uma espécie de espaço seguro, ali estão as nossas
memórias ancestrais. Tá? Sim. E a oralidade para eles também não é só uma coisa assim, sabe, de gravar na cabeça, não. Oralidade para eles é a fala completa, porque quando você escreve, você tira a alma da palavra. E a velha indígena, eles carregam a palavra de Deus, eles dizem, porque ela tem olhos, ela tem sopro, ela tem rosto, ela é palavra viva. Na igreja a gente fala muito de palavra viva. É assim, esse povo é bem aquele povo bíblico, antigo, sabe? Que passou pela terra como quem é caminheiro. Então, para concluir esse aprofundamento sobre a importância, né, da medicina, do médico indígena com o velho, eu acho que é uma pauta assim, para o conselho ajudar a batalhar. Existe hoje também uma organização entre eles. Embora cada aldeia seja autônoma, eles criaram um conselho a pedido dos velhos. Os velhos fizeram 2 pedidos em Santa Catarina, os velhos. Nós estamos aí com o seu Alcindo e alguns velhos que de 7 em 7 anos, eles ficam passando pelas aldeias, porque eles são pouquíssimos. Né? Antes se tinha que ir lá em Porto Alegre e tal, né? Então eles têm um pedido forte, assim, de reunião, para poder ajudar o não índio a viver aquilo que Deus quer que o não índio também viva. Que é esse modo de viver, cuidando, por exemplo, da terra, a terra como mãe. Não se põe, por exemplo, para eles, é um absurdo você colocar cerca. Vai ali no morro, não tem cerca. Não tem cerca. Por quê? Vai machucar a mãe. Olha só, né? É toda uma sensibilidade aí que o Papa Francisco está tentando trazer para a nossa civilização aí, entre aspas, civilização. A civilização de verdade nós já perdemos. Quando viemos para cá e não aprendemos com esses povos sábios a viver, né, uma vida de qualidade, uma relação amorosa com a natureza, né? Então, isso aí, essa endoculturação, né, também ocorre nesse sentido dos povos com várias línguas diferentes se encontrarem. Né? Nós tivemos agora, no último mês de maio, o encontro, o congresso da América do Sul dos povos Guarani. São 3 povos diferentes e trouxeram outros povos da Amazônia. Fizemos aqui o congresso, aqui no alto do Morro dos Cavalos. A gente ajudou, foi um milagre, sabe? Foram mais de 500 lideranças que estiveram reunidas, contando entre si, né? E aí os velhos têm a precedência. E como é que eles fazem para se comunicar? Quando entram todos esses povos e as línguas são diferentes? Entre o mundo guaranítico, nós temos 4 dialetos, mas eles conversam entre si como se fosse aquela língua originária em Catu. Ela ficou um pouco assim espalhada pelo Brasil. Mas quem é que foi, parece assim, 260 anos depois, parece uma brincadeira da vida. Quem fez com que esses povos lá do interior do Amazonas e tal se encontrassem foi o português. E outra coisa, eles são hoje a organização endocultural brasileira a mais rápida e mais efetiva, ganha de qualquer sindicato. Eles fizeram encontros, eles têm conexão. Se vocês quiserem depois ver na internet, pode olhar lá, ó, Conexão Itati, ó. Vocês poderão Conexão ver Itati? Conexão Itati. Conexão Itati. Eles têm a Conexão APIB. Eles têm organizações hoje nacionais e eles fazem através do português pelo WhatsApp. Em 2016, eles ocuparam, no tempo do Temer, eles ocuparam em 3 dias todos os postos da FUNAI do Brasil inteiro. Aqui a gente com comida e tal, lanches e tal, porque aí eles ocuparam todas as sedes
Porque nós ainda não acreditamos que este povo é sábio e que ele tem uma organização poderosíssima. Poderosíssima. Sim. É gente que tem inteiraço debaixo assim. Eu encontrei, por exemplo, a primeira vez que eu encontrei os Guarani aqui, na região, foi ali na Palhoça, ali perto do Catarinão, ali, na beira da 182, que não estava sendo usada. Sim. Eu fui visitá-los ali, uma terrinha que um senhor tinha emprestado, e debaixo daquela lona preta, na beira daquela BR, eles estavam ali, rezavam, cantavam, faziam seus ritos. O Guarani, se ele fosse construir cidades, as cidades deles seriam as mais ligadas às mais verdes possíveis. O Guarani ele tem essa consciência profunda, né? Essa consciência clara de que ele não pode ferir a mãe. Não pode ferir a mãe terra. Professor, e com pouco vai viver muito, né? É um desprendido, assim. É tipo um budista nosso aqui latino-americano. Então vive no desprendimento. Sim. Então essa coisa do dinheiro, por exemplo, essa coisa do dinheiro é um Deus nos sacuda. Eles têm uma economia de reciprocidade, né? Sim. Eles dão um banho. Não pode ter lá na terra, na aldeia, ninguém tem a sua casa, a casa é de todos. Eles têm também uma visão diferente de propriedade, não é propriedade privada. Então, o que tem que acontecer com a área de saúde, com o velho, eu acho que a coisa mais importante que tem é que ele possa novamente ser o médico do seu povo. Né? Sim. Como hoje, por exemplo, está acontecendo com a educação. Antigamente a gente tinha, agora aqui na Morro dos Cavalos, só tem a diretora que não é indígena. Todo o resto é indígena. As escolas que a gente tem hoje no estado de Santa Catarina e em muitos estados do Brasil, a escola indígena, a criança só vai aprender o português, a escrever, inclusive, ou português e falar português dentro da escola na terceira série, no terceiro ano. Então, existe todo e hoje o professor é indígena. Né? Nós estamos hoje no Brasil com mais de 1.000 índios que já fizeram universidade, que já estão no doutorado, mas não para aprender as nossas coisas, simplesmente, mas, sobretudo, para ensinar para nós, através, né, deste empoderamento que eles têm, de ter um diploma que o branco tem que ter, o índio também tem. Né? Professor, então, a gente tem... Eu vejo essa caminhada, né? A gente tem 10 minutos para caminhar para o final. E eu queria fazer mais uma provocação. Senhora, já? Rápido. Tem mais uma provocação. Assim. Nós, por que será que a gente paga e a gente respeita e a gente utiliza de outros saberes, principalmente quando a gente fala, por exemplo, da medicina Ayurveda? Vamos lá. Que tem aqui, né, existem consultórios, pessoas que desenvolvem esse atendimento. Por que é que a gente consegue respeitar esse oferecimento, essa cultura, e nós não conseguimos respeitar os saberes indígenas? Por que que a gente consegue olhar para a cultura japonesa e achar aquela cultura uma cultura... porque lá também existe uma forma de tratar a saúde diferente da nossa, e a gente consegue internalizar isso como uma coisa até bonita, né? Algo que merece ser respeitado, e a gente não consegue fazer isso com os povos indígenas. Será que eu tive a oportunidade de ir na Amazônia, entrar num barco, andar 12 horas de barco, chegar no meio da floresta? Eu tive a oportunidade de conhecer 2 povos diferentes. Isso para mim foi assim algo incrível, que eu acho que eu nunca mais vou chegar perto. Me chamou a atenção que no grupo que eu estava, eu era a única brasileira. Tinham japoneses, tinham alemães, tinham... os hindus, tinham hindus lá comigo, mas não tinham brasileiros. Não tinham brasileiros comigo lá para conhecer a nossa origem, de onde a gente veio. E aí eu fiquei perguntando, eu disse, poxa vida, por que a gente paga, né, para alguém fazer um atendimento da medicina indiana, mas a gente não consegue nem respeitar
a exteriorização da cultura do indígena, né? Como que a gente chegou nesse ponto de marginalizar aquilo que é a nossa origem, porque é a nossa origem, né? Eles estavam aqui no momento em que chegaram os outros povos, e valorizar tanto o externo, e valorizar tanto o outro, e valorizar... A gente tem essa coisa de achar que o que é do Brasil é pior, né, aquele complexo que a gente tem de ser menor. Mas isso, quando a gente fala do indígena, é pior ainda. É pior ainda. E é uma coisa que eu sempre me pergunto, poxa, por que a gente vai num cidadão que aplica óleo quente na cabeça, porque lá na Índia fazem isso, e a gente não busca um pajé para fazer uma pagelança para a gente no momento em que a gente precisa de um atendimento de saúde, né? Daquela saúde em que pode ser curada sem a medicina, né? Esse é o questionamento que eu deixo para a gente encerrar aqui nos próximos 9 minutos. Tá legal. Eu acho que mexeu numa coisa muito importante. Eu sugeriria que a gente lesse o Gessé de Souza. Tá, como que é o nome? O Gessé Souza. Tá. Um sociólogo, né? Uhum. Ele tem agora vários livros aí sobre alguns complexos que a gente tem, né? Mas eu elegeria, assim, junto com ele também, o Darcy Ribeiro. Quem puder ver os vídeos do Darcy Ribeiro, feitos por Isa Grispun, são 10 obras de 26 minutos, está aí na internet. O Povo Brasileiro é o título, Povo Brasileiro. E ele diz uma coisa na última parte que ele chama a invenção do Brasil, é o último vídeo. Nesse vídeo ele diz uma coisa que eu acho que é das curas mais importantes para as nossas ignorâncias. Ele diz que é preciso que o brasileiro aprenda a negar as negações que ele mesmo fez sobre si mesmo. Então, uma das coisas que a gente faz é se trair a si mesmo quando nós negamos a nós mesmos a nossa brasilidade antiga. O Brasil negro do Brasil índio. Tá? Quando é que nós, do Sul, não vamos só ficar nos orientando, quer dizer, indo para o Oriente? Quando é que nós aqui do Sul vamos continuar, mas não exclusivizar a nossa visão de... Não vamos nos nortear. A gente vai nortear a nossa vida, ou seja, fazer com que a nossa vida seja como os povos do Norte fazem. Quando é que a gente vai sulizar a vida? Eu acho que aí nós temos um ponto fundamental para a gente ter coerência de vivência aqui nos trópicos. Nós estamos negando, né, a nossa indianidade, no sentido, nós somos indígenas. Todos nós temos que abraçar a indianidade que acontece onde a gente mora. Uhum. E quem fizer isso está vivendo a sabedoria do ontem e do amanhã. Eu sugiro, por exemplo, eu estou morando em Palhoça, né? A palavra Palhoça. Eu sou cidadão honorário de Palhoça desde 1994, 95. E na época eu já dizia que Palhoça vem de palha-oca, né? A casa de palha. Aqui na Palhoça tem o aririu, que é a formiga em Guarani. Nós temos Cambirela, uma montanha com o nome de Cambirela, quer dizer seios mamados. Olha, esses nomes todos, Maciambu, né? E por aí vai. Nós temos toda uma reserva fantástica de recordações, de memórias do indígena que a gente precisa ser, para ser humano e para ser cristão, né? Então, eu sugiro que a gente possa, né, isso aí é um papo mais, que existe mais, mas eu tenho a impressão que o brasileiro precisa deixar de se pegar no colo, né?
Cultura vem de colere, do latim, que é o presente dessa palavra cultura. Cultura é futuro, né? Aquilo que a gente vai ser. O verbo no futuro, culturos. Então, o verbo no passado é cultus, culto. Então, o que a gente celebra, né? Que os velhos deixaram para a gente celebrar. Então, eu acho que a gente deveria viver uma cultura verdadeira, pegando a gente mesmo no colo. Uhum. Vamos buscar essas sabedorias que escondem medicinas fantásticas para a gente viver aqui. Esses povos, eles têm uma capacidade. Você vê, esse índio está com 108 anos dançando, gente, dançando no Congresso. Ele está com 108 anos, ele está ensinando para a garotada lá na roça, está na roça. E muitos médicos vão lá encontrá-lo, porque ele tem segredos para nos colocar em uma saúde integral. Né? São saúdes profundas, né? Então, se você pudesse me deixar cantar um refrãozinho, eu queria oferecer para o pessoal. Quando eu fui a primeira vez fazer, eu vi essa música no rádio cantada em italiano. É de um humorista brasileiro, Arnaud Rodrigues, o cara que escrevia as piadas do Chico Anísio, show. Aí o dia que você quiser encontrar aí os Guarani, aí fala comigo que eu sou mediador. Eles são muito espertos para você responder aonde que eles vão, com quem que eles vão, sabe? Sim. Conheci um velho índio do Uruguai, que há muito já foi, olha a gente. Caminhos do bem, na natureza tu vai, e disse que o mar na areia, e disse que a alma é mais pura naquele em que a carne é mais feia. Me disse que o mar na areia, me disse que a alma é mais pura naquele em que a carne é mais feia. Aprendi com o velho índio do Uruguai. É uma série de aprendizados que a música canta, né? E que a gente possa ser aluno desse velho índio, que isso aqui era um grande Uruguai, né? Era um grande Uruguai. Então, tornarmos alunos, né? Alunos dos índios, alunos dos negros, né? Dos velhos negros. Vamos entrar na escola dessa gente e o nosso diploma vai ficar encharcado de biocracia. Né? Professor, eu queria, a gente tem no próximo minuto, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade, todo o teu conhecimento, dizer que o senhor faz parte da minha criação, não só como cristã, né, mas como uma pessoa. Eu guardo muito carinho das lembranças que eu tenho do senhor, e fiquei muito feliz em poder reencontrá-lo, espero fazer isso novamente. Eu vou pedir depois para o senhor no WhatsApp essas informações que o senhor mostrou aí, porque não ficaram bem nítidas, para eu poder colocar no vídeo. O pessoal poder, tá? E vamos tentar, de repente, movimentar pelo menos os guaranis aqui para a gente conseguir fazer alguma outra provocação com relação a esse tema e também trazer para o Conselho Estadual do Idoso. Tá certo? A gente vai ter que encerrar. Então, um minutinho para o senhor dar tchau e aí a gente conversa numa próxima oportunidade. Então, eu vou deixar aqui o meu agradecimento a você por esse convite fantástico, me levou aí para conversar sobre assuntos fundamentais. E eu deixo uma bênção aqui, eu estou com a Nossa Senhora de Guadalupe aqui, né, de artesanato, e tem a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora de Guadalupe apareceu para o indígena, né? Lá em 1532, né? E depois tivemos um problema grave lá no México, que foi a mortandade, né? Em 36 anos, 14 milhões de pessoas morreram lá, né? E a Nossa Senhora Aparecida está aí, veio em 1700
e 17 para dizer que essa coisa de ficar vendendo gente, filho dela, não é nada disso, não. Então, mesmo que a gente, né, às vezes fique pintando ela de muitas coisas, ela é nichérrima, né? Para dizer que ela ama a todos, mas tem